Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia a coletiva pelo repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Parabéns pela vitória. Queria saber de você, sou Tony Mota, Rádio Assunção. Queria saber de você a sensação de, pela primeira vez, enfrentar o seu ex-clube. E eu queria saber também o que é que você escutou, o que é que você falou e o que ficou acertado, porque o Ceará foi uma coisa no primeiro tempo e veio completamente diferente para melhor no segundo tempo. Bom, realmente é diferente, né? Você enfrentar, foi tão recente o trabalho que eu tive a oportunidade de participar, dirigindo o Vitória, né? Um trabalho vitorioso, onde a gente obteve boas conquistas e é a primeira vez que a gente enfrentou. Mas como eu falei na última coletiva, hoje eu visto a camisa do Ceará e iria tentar fazer o melhor junto com meus jogadores, né? E a gente conseguiu fazer isso bem e tivemos a oportunidade de conquistar a vitória e comemorar, né? Realmente um jogo muito difícil, um jogo que a gente já imaginava, que no primeiro tempo a gente iria sentir um pouquinho a questão da adaptação do campo, né? O Vitória é uma equipe que marca muito, eles conseguiram, nos 2 últimos jogos fora de casa, né, bons resultados contra o Fluminense no Rio e contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então a gente já imaginava o primeiro tempo mais truncado, com mais dificuldade, um jogo muito faltoso, né, no primeiro tempo. E também um pouco de desajuste nosso de posicionamento. E a gente aproveitou o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni, né? A pretensão era que quando a gente tivesse bola, eles aproximassem mais dos 3 homens de frente e o Dieguinho trabalhasse mais por trás, próximo dos zagueiros. E a gente conseguiu dar volume, muita triangulação pelo lado do campo, né? Lado direito ali, Sobral, Rafael e Galeano, e lado esquerdo, Mugni, Pedro Henrique e Bahia. E aí a gente foi construindo, foi tendo volume e fez um segundo tempo que beirou a perfeição, tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola, de construção de jogo. Fizemos mais um gol de bola parada, a gente fica feliz, é um tipo de jogada que a gente trabalha muito, né? Principalmente essa jogada de hoje, a gente tinha uma percepção que essa bola de segundo pau um pouco mais aberto, o Vitória tinha um pouco de dificuldade, ensaiamos, trabalhamos muito essa bola ontem, pouco tempo que a gente teve para treinar, e eu acho que foi isso. André, parabéns por mais uma vitória em casa, é uma marca do seu trabalho, essas vitórias, e eu queria até que você falasse um pouquinho já da consequência desses triunfos, né, dessa sequência de vencer. Será hoje é o 5º lugar do Brasileiro, ainda pode ser passado por 2 clubes, pode ser passado pelo Bahia, que está jogando nesse momento, e também o Cruzeiro passar em pontos, né? O Ceará pode perder ainda 1 ou 2 posições, mas no geral o Ceará tem frequentado a parte de cima da tabela. É claro que para a mídia nacional, para várias circunstâncias, por ter vindo da Série B, a briga do Ceará geralmente é colocada para permanência. Mas a gente tem visto de forma sequencial o Ceará sempre na parte de cima. Queria que você falasse desse trabalho acima da média que vem construindo, desse momento do Ceará na tabela, que se perder 1 ou 2 posições, vai ficar em 7º, 6º, mas hoje está em 5º, tem figurado na parte de cima. Bom, assim, para falar a verdade, de um modo geral, a gente não tem preocupação com a classificação. A nossa preocupação maior é sempre visando o próximo jogo e, dentro de um trabalho de construção, a gente sempre tentar melhorar e evoluir, né? Então, assim, depois do jogo do Palmeiras, eu falei com eles no vestiário, a gente fica triste pela derrota, mas satisfeito com a postura que a equipe teve, né, no jogo da Copa do Brasil. Então a equipe teve uma postura muito boa e a gente tem que procurar levar isso para o jogo contra o Vitória. Então a gente conseguiu, assim, no primeiro tempo foi meio truncado mesmo, mas voltamos para o segundo tempo, onde muita gente imaginava, e até uma oportunidade, né, que às vezes de repente acontece um momento ou outro da competição, dos jogos, de a equipe de repente sofrer um pouco mais no segundo tempo. Às vezes não é questão nossa, às vezes, o treinador pediu para recuar, a gente não pede para recuar, às vezes é o desgaste, às vezes é a questão do adversário que está no melhor momento e acaba te empurrando para o seu campo de
de defesa, mas assim, hoje eu acho que muita gente imaginava que a gente iria sofrer no segundo tempo, mas a equipe mostrou que está bem fisicamente, que é uma equipe que vai agredir, que vai tentar buscar. Claro que assim, vai ter momentos até pelo nível da competição que a gente vai sofrer. Até eu depois estava vendo a entrevista do Abel Ferreira, né, no último jogo, ele falou algo que a gente gostaria muito, né, de o tempo inteiro ter a bola e atacar, agredir o adversário. Mas é impossível no futebol, né? Vai ter um momento também que o adversário vai se sobressair, mas o foco é sempre no próximo jogo. A gente está feliz pela campanha, feliz pela posição, mas já vamos descansar, recuperar, mas o foco já é em cima da equipe do Santos. Condé, boa noite, Samuel Conrado da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. E eu queria falar de um ponto específico, né? A bola parada da equipe alvinegra, né? Mais uma vez, Lucas Mugni no escanteio e Marlon mais uma vez também aproveitando, né? O terceiro gol do zagueiro e a 7ª assistência do Lucas Mugni. Queria saber como é que é feito o trabalho na bola parada, né? Geralmente assim, né? Alguns treinadores falam que os auxiliares é quem fica ali responsável pela bola parada. Como é que é hoje o treinamento na equipe do Ceará e especificamente desses dois atletas? Marlon chegando ao terceiro gol e Lucas Mugni, o garçom do time na temporada. Bom, é algo que a gente dá muita atenção. É claro que o trabalho é em conjunto de toda a comissão técnica, mas a gente define as estratégias, tenta no primeiro momento analisar o adversário, as dificuldades que o adversário tem, qual ponto, se é no primeiro pau, no segundo pau, ou de repente você dá uma mexida com a defesa adversária. E a gente tenta, é claro que eu gostaria de ter mais tempo para até potencializar mais esse tipo de jogada, porque o futebol está muito equilibrado e saem muitos gols de bola parada e principalmente cruzamento. Então, assim, mas a gente tem trabalhado bastante, sempre véspera de jogo, a gente tira um tempo ali, ou antivéspera, para dar um enfoque nesse tipo de situação, que o futebol ele é baseado em ações ofensivas, organização ofensiva, organização defensiva, as transições e a bola parada, tanto ofensivo quanto defensivo. Então é muito pautado em cima desses quesitos aí, e realmente, mas aí entra também o ajuste, o posicionamento que a gente tenta criar para o jogo, mas entra o batedor, entra o cabeceador, né? Não só o Mugni, mas também o Rômulo entrou muito bem, bate muito bem na bola. Temos o Lourenço, o Lucas Arcanjo fez uns 2 ou 3 milagres ali, que já vem fazendo há muito tempo. Para mim, um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro desde a temporada passada, mas a gente conseguiu também construir outras boas jogadas ali. Condé, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu questionei o Carpini falando um pouco sobre essa situação, né? O campeonato que joga o Vitória e o campeonato que joga o Ceará. Inicialmente buscando ali aquela pontuação mágica, né? Dos 45 pontos. Depois, quem sabe, buscando vaga em competições continentais. Eu queria te questionar qual a importância de não negociar pontos nesses duelos diretos, né? Contra essas equipes. Vitória, enfim, é uma situação parecida. E falando também, voltando ao assunto da classificação, hoje o Ceará só está atrás do Fluminense, do Bragantino, do Palmeiras e do Flamengo, né? Que tem super orçamentos, mas está à frente, né? De times como Corinthians, São Paulo, Botafogo, Inter, que tem muito mais, né, investimento, enfim, ao longo de toda a temporada que o Ceará. Qual é o significado disso para você e como é que também é o teu trabalho para não deixar se iludir pelo momento, para continuar nessa evolução constante? Para falar a verdade, assim, eu não tenho preocupação nenhuma em relação aos outros adversários, até porque o Campeonato Brasileiro ele é traiçoeiro e às vezes surpreende, né? A gente vê ali antes de começar o campeonato, tem os favoritos a título, a Libertadores, a algumas equipes que é apontado pela imprensa que são favoritos a brigar contra o rebaixamento, mas às vezes tem algumas surpresas. A gente pauta muito no nosso, como eu falei agora há pouco, no nosso trabalho e no próximo jogo. Não vamos nos iludir com essa posição, nem desesperar se em algum momento a gente estiver ali na parte de baixo. A gente vai sempre pautar nosso trabalho numa boa semana de treinamento, no próximo jogo, no próximo adversário. E eu acho que em cima disso, a gente já traz isso desde a temporada passada. Quando eu cheguei aqui, a equipe estava em 11º lugar na Série B, e eu falei com os jogadores, se a gente olhar para a tabela, a gente pode bater o desespero ali, e às vezes, de repente, igual o jogo mesmo hoje, estratégico, primeiro tempo não estava tão encaixado, porém, se a gente desesperasse, a gente poderia ofertar contra-ataque para o Vitória. E a gente conseguiu, mesmo não construindo boas jogadas, mas a gente ficou estruturado. E a gente voltou melhor para o segundo tempo. Então vai ser muito pautado sempre no próximo jogo. E claro, no final da competição a gente espera garantir no primeiro momento a permanência do Ceará na primeira divisão. E quem sabe buscar algo maior dentro da competição, se assim for possível.
Condé, boa noite. Renato Manso do Futebolês. Queria tocar em dois assuntos. O Ceará colocou, a torcida do Ceará colocou nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos em casa, se a minha matemática estiver certa, 105 mil pessoas. Cerca um pouco mais, um pouco menos, mas 105 mil pessoas nos últimos 3 jogos. E você respondia na coletiva passada que o torcedor ele fazia a leitura do comportamento do time em campo. E qual é a resposta que você dá hoje para o torcedor depois de uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, que, como já foi falado aqui, deixa o Ceará na parte de cima da tabela? E o outro detalhe, eu estava na transmissão lá em cima, o Bruno Tubarão saiu emocionado, desceu as escadas ali, não sei se ele estava chorando, mas estava muito emocionado. Queria que você falasse também, né? A gente perguntou tanto sobre ele, hoje ele esteve em campo, fez a estreia com a camisa do Ceará. Verdade, o torcedor, primeiro agradecimento pela postura da torcida do Ceará, eu posso falar isso desde quando eu cheguei aqui. A cada jogo a torcida abraçou o time, veio jogando junto e foi crescendo o número de torcedores, não só crescendo o número, mas cada vez mais o grito vindo da arquibancada, ecoando ali dentro e passando uma energia muito grande para a nossa equipe, né? E esse ano não tem sido diferente, e eu comentei isso, né? Eu me lembro muito bem que o ano passado nós tivemos uma derrota contra o Mirassol, que tinha 40 mil pessoas ou mais no Castelão. A gente perdeu o jogo e o torcedor aplaudiu a equipe no final do jogo, porque viu uma equipe que lutou e brigou até o final. E esse jogo contra o Palmeiras me fez relembrar, né? Depois de tanto tempo que a gente ficou sem perder, a gente perdeu, mas o torcedor reconheceu. Então o torcedor, primeiro agradecer e pedir a ele que continue acreditando, apoiando, porque essa equipe ela vai vender caras derrotas, vai deixar tudo dentro de campo aqui em todos os jogos, pode ter certeza disso. E a gente conta muito com o torcedor ao longo dessa temporada. Bruno Tubarão, a gente fica feliz, um jogador que a gente acompanha há bastante tempo. Já falei, uma peça coringa que faz várias posições. E infelizmente, né, teve a lesão, uma lesão grave. E ele foi muito assim, resiliente para curar, para tratar. E junto com o departamento médico e de ciência do clube, conseguiu fazer uma boa recuperação e a gente conversou muito para tentar lançar ele no momento certo. É muito difícil isso, né? Você não tem essa certeza absoluta, mas a gente conseguiu lançar ele hoje e tenho certeza que vai ser um jogador que vai ser bastante importante para a gente ao longo da temporada. Condé, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, é coisa difícil ter no futebol, mas você agora tem 9 dias até o próximo jogo, né? O Ceará só volta a jogar contra o Santos e é a partida que acontece somente daqui a 9 dias, se a gente contar na próxima segunda-feira, na segunda-feira seguinte. E aí eu te pergunto, você até falou um pouco, e eu fiquei um pouco curioso na nossa conversa passada, você falou um pouco que quando chegassem esses dias, chegasse um tempo de semana aberta, você tinha umas coisas para trabalhar, que infelizmente, e até eu imagino que deva ser muito difícil, jogar quarta-feira com o Palmeiras e voltar a jogar no sábado. Então você iria trabalhar. O que você pretende trabalhar? O que dá para fazer nesse tempo? Além, claro, do descanso, além, claro, de evitar o desgaste, mas o que você entende que é importante para o seu time trabalhar nesse período? Bom, primeiro momento, com certeza, desculpa, é a recuperação, né? Um número elevado de jogos, eu acho que foi o 25º jogo, né? Na temporada, no intervalo, mais ou menos isso, no intervalo de 3 meses e meio. Então, são muitos jogos. Então, quando tem essa oportunidade, a primeira coisa é recuperar bem naturalmente, aqueles atletas que vêm atuando mais. E, no segundo momento, a gente ofertar treinamento e condicionar aqueles que vêm atuando menos. E depois, no segundo momento, tem o componente físico, de voltar a trabalhar o nível de força deles, componente tático, como eu falei agora há pouco, o futebol são muitas questões que a gente tem que trabalhar em uma equipe de futebol, do ponto de vista de organização defensiva, ofensiva, aspectos coletivos, aspectos individuais, né? Porque os adversários também vão trabalhar e vão evoluir. Nós precisamos muito porque é uma equipe nova, uma equipe que foi formada agora, recente, mas a gente sabe que os outros adversários também tendem a evoluir. Então a gente vai aproveitar para trabalhar de tudo um pouco nesse período aí, para a gente chegar forte contra o Santos e depois o Sport. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Professor, seu time
tem uma característica sobre o treinamento. É um time muito bem treinado que sabe o que fazer em cada momento. Só que eu tenho percebido que do Palmeiras para cá, você tem arriscado um pouquinho mais uma saída curta dos zagueiros. Às vezes tem a marcação, pressão, dá o chutão. Ou uma bola longa. Mas eu vejo que você tem arriscado bastante. William Matheus Mugni, Dieguinho fazendo a condução de bola que ele tanto gosta e faz. Qual o motivo de você estar se arriscando mais nessa saída em comparação a outros jogos? Do Palmeiras para cá, você tem esforçado o seu time a exaustivamente tentar essa saída curta. E o segundo ponto, o intervalo. Né? Você falou um pouco sobre o sistema tático. Foi só tática ou foi a dinâmica de jogo? A velocidade do time mudou para poder quebrar esse sistema defensivo do Vitória? Bom, assim, a questão da iniciação, a gente trabalha as duas situações, né? De tentar fazer um jogo mais apoiado, de aproximação, para tentar atrair o adversário e gerar espaço, e a gente tentar aproveitar um possível espaço, tanto na amplitude, lado contrário, ou em profundidade nas costas da defesa do adversário. Ou também, se necessário for, uma bola longa no espaço. Porém, isso requer tempo e vai passando os jogos, por isso a repetição de uma base de equipe, o entrosamento vai surgindo também de uma maneira natural. O ano passado a gente já tinha esses movimentos bem sincronizados, principalmente lado esquerdo ali, Bahia, Mugni, o Pulga, lado direito ali o Saulo com o Rafael, muita aproximação ali do Lourenço também, e agora a gente está construindo isso. Então, com o passar dos jogos, tende a acontecer isso de uma maneira mais natural. Em relação à mudança do intervalo, com certeza, tem um aspecto tático, né, mas também um aspecto anímico, né? Então, a gente pediu para pressionar mais, acelerar um pouco mais a cobrança de falta, a cobrança de lateral, de não deixar o adversário se organizar. Boa noite, Condé. Marta Negreiros, do Globo Esporte. O Ceará conseguiu essa vitória importantíssima e não sofreu gols, né? Fez um gol e não sofreu. E era algo que também vinha sendo pontuado nos últimos jogos. O time tem sofrido jogos no final do jogo, tem deixado o resultado escapar, tem sofrido gols desnecessários e hoje conseguiu segurar o Vitória, principalmente ali no primeiro tempo, quando o time adversário teve um ímpeto maior, né? Eu queria que você falasse sobre a importância também de ter saído sem sofrer gols desse jogo do PV e ter um cara como o Marlon, que ajuda tanto nessa questão defensiva, né, zagueiro, e é o terceiro gol dele já na temporada, ajudando muito também na bola aérea ofensiva. Uma peça dessa é importantíssima dentro do elenco. Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos. Obrigada. Bom, realmente a gente fica feliz, né? Como eu já falei, eu acho que o ideal era a gente ganhar sempre os jogos por 1-0, 2-0, 3-0, não sofrer gols. Mas acontece, tem o mérito do adversário, às vezes tem uma desatenção sua que você tem que corrigir, mas de um modo geral é pertinente ao jogo, acontece. Mas eu acho que hoje a gente fez um ótimo trabalho, desde os jogadores de frente, que a gente conseguiu pressionar muito a saída de bola do Vitória, pressionamos os dois laterais que acham bons passes, pressionamos os zagueiros, o encaixe de marcação no meio ali, Sobral, Diego e Mugni não deixou o meio de campo do Vitória articular, mas principalmente a nossa linha de defesa e o Fernando Miguel também, quando exigido, com a sua experiência, foram muito bem. Então, acho que o conjunto hoje, ele prevaleceu, mas as disputas, os duelos individuais também foram extremamente importantes para a gente sair sem sofrer gol. E o Marlon, com certeza, é um jogador muito experiente, eu já tinha falado isso também em outros momentos, um jogador que vem jogando Série A aí nos últimos anos, tem uma boa participação defensiva, tem essa qualidade também na bola parada ofensiva, e é um jogador que exerce uma liderança muito forte dentro do nosso vestiário, uma liderança positiva. Condé, boa noite. Teve ali uma conversa com o Pedro Henrique, quase no final do jogo, ele chegou perto de você, vocês conversaram, depois ele voltou para o jogo. Hoje ele não fez gol, mas ele é uma peça importante no seu time e ele saiu aplaudido de campo e até por alguns torcedores gritaram o nome dele. Queria que você, eu sei que você não gosta muito de avaliar um jogador individual, mas eu queria que você avaliasse ele, né, depois da volta da lesão e também o que foi aquela conversa que vocês conversaram ali no gramado. Bom, o Pedro, ele assim, foi um jogador muito importante para a gente no início da temporada, uma pena ele ter se lesionado. Então ele
ele foi muito bem no início, depois machucou e agora ele vai readquirir esse ritmo de jogo dele de uma forma progressiva. Hoje já conseguiu ser melhor do que contra o Palmeiras, né? Também controlar um pouco o ímpeto dele. É um jogador muito dinâmico, tanto para jogar quanto participativo ali. E a gente conseguiu controlar um pouquinho. Eu estava tomando os cartões aí que a gente conversou com ele. Ele foi bastante receptivo. E ali é o momento que chegou no final, eu tinha a minha última substituição, a gente vai conversando com um jogador ou outro para saber quem está em melhor condições, se aguenta suportar um pouquinho até o final, porque era momento de negociar ali, que eu só tinha 5, né? E a maioria dos jogadores jogaram no meio da semana contra o Palmeiras, aí tinha a possibilidade de sair o Diego ou sair o Sobral, e aí o Pedro falou que segurava um pouco mais, mas depois a gente estrategicamente fez a dobra de lateral ali, como a gente já fez em outros momentos. Boa noite, professor. Josi Freitas, repórter da TV Cidade. Queria saber sobre o fato do jogo ter sido aqui no Presidente Vargas, se teve um treinamento diferente e se te preocupa, se te gera um desconforto o fato de alguns jogos serem aqui no Presidente Vargas, não sendo no Castelão. Bom, eu até falei na última coletiva, jogar aqui não é o problema. A gente até se adaptou muito bem, fizemos bons jogos no estadual, né, e hoje a equipe se portou bem novamente. A questão é mais de adaptação, porque assim, você tem que fazer valer o seu mando de campo. Então você costuma jogar no Castelão e de repente, porque a gente já sai para jogar com o adversário no ambiente dele. Então aqui a gente tentar construir o nosso ambiente. Então você sai, tanto que a gente sentiu um pouquinho no início do jogo ali, mas depois foi se adaptando, o torcedor perto, né, passando uma energia boa para dentro de campo, é mais nesse sentido. Boa noite, Léo Condé, Joyce Rodrigues, portal Futebol Cearense. Eu queria saber de você 2 aspectos. O primeiro é no segundo tempo, depois do gol, o Ceará criou muitas chances ali, chances claras de gol. Depois que o Pedro Henrique voltou, o Pedro Raul baixou um pouquinho, parou de fazer gols. Eu queria que você analisasse a presença deles dois ali na área juntos. Bom, eu acho que assim, a nossa equipe em termos de efetividade no aspecto ofensivo é bastante positivo. Às vezes vai ter um jogo ou outro, como eu pontuei na partida de hoje, nós enfrentamos um dos melhores goleiros da Série A. O Lucas fez defesas ali muito importantes. É claro que a gente perdeu também o Lelê um pouco com falta de ritmo, perdeu uma boa oportunidade ali, mas a gente criou. Acho que o mais importante é a gente continuar criando um bom volume de jogo. Em relação ao Pedro Raul e Pedro Henrique junto, é o segundo jogo. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, tem mais a ver com o Pedro Raul ter jogado os últimos 7, 8 jogos seguidos de titulares. Está muito desgastado, né? Tanto que a gente deu uma oxigenada ali, entrou o Lelê. Mas, assim, eu acho que os dois têm tudo para formar aí uma boa dupla ou como a gente joga, um bom trio de ataque com algum outro companheiro. Léo, boa noite, parabéns aí pela vitória. Me permita sair um pouquinho aqui do jogo, falar da pauta saúde mental. O Dieguinho deu uma resposta maravilhosa sobre isso, até citou coisas dele. Queria saber do Léo, o Leonardo Rodrigues, como que você vê isso nesse ambiente do futebol? Todos nós sofremos pressão em nossos trabalhos, mas o futebol às vezes parece que permite, entre aspas, uma pressão muito maior. Queria saber de você. Você é um cara que procura ajuda profissional? O que você pensa sobre isso? Se você se sentir à vontade para contar algum caso teu ou com alguém que você conheça, nesse sentido, nesse ambiente do futebol. Obrigado. Realmente, assim, o futebol, ele é meio que o retrato da sociedade, né? Eu acho que acaba trazendo para o futebol, às vezes, o cara que tem um problema em casa, algum problema financeiro particular, de saúde, alguma coisa, e ele descarrega tudo no futebol, nas pessoas que estão envolvidas, atletas, treinadores, né? E é algo que realmente é preocupante, né? Aí eu acho que vai muito de cada indivíduo. Eu tenho uma característica que eu sou uma pessoa mais tranquila, mais comedida.
É claro que me incomoda algumas questões, né? Porque é meio que céu e inferno toda quarta-feira, todo sábado, né? A gente ou você é o melhor do mundo ou você é o pior do mundo. E não é aqui no Ceará, é quase que geral, em todas as divisões, Série A, B, C ou D, se ganha muito ou ganha pouco, tá inserido nisso aí. Mas a gente sabe que em todo ambiente de trabalho existe cobrança, né? Em todas as funções praticamente. E assim, a gente sempre torce para que em todos esses ambientes exija a cobrança, a responsabilidade, mas acima de tudo respeitar o ser humano, né? Que às vezes de repente vê a figura só do profissional que está ali, do atleta, mas tem o ser humano por trás também. Eu particularmente até hoje, né, já são 25 anos trabalhando como treinador de futebol. Individualmente não procurei um profissional específico para fazer esse trabalho, mas dentro do ambiente do clube tem os aspectos coletivos ali que com o profissional, com o psicólogo, com o assistente social, a gente tenta trazer também porque é importante, até mesmo transmitir isso para os jogadores. Mas como o Diego, eu acompanhei a coletiva dele, é o que eu falo, cada um tem as suas lutas diárias, as suas dificuldades, às vezes é problema financeiro, problema de emprego, problema familiar, uma doença, e assim, a gente tem que ser resiliente e saber, né, ter força para lidar com as situações que vão se apresentando. E no futebol não é diferente. O que a gente lamenta é que alguns casos extrapolam muito, né? O torcedor extravasar, vir de fora a cobrança, a vaia, né? Mas assim, às vezes quando vai para o aspecto da violência, que a gente tem acompanhado cada vez um número mais elevado, isso deixa a gente triste, que deixa de ser o esporte, ele é lazer, né? É muito legal você ver no estádio a família, o pai trazendo o filho, a esposa, ter um ambiente de família aqui para ver o espetáculo, digamos assim, que sempre foi, né? Mas às vezes, tipo assim, aqui meio que parece que é o fim ou tá tudo muito bom, tá tudo muito ruim, e eu acho que isso é algo que incomoda a gente, com certeza. Beleza, professor, muito obrigado. Muito Valeu. obrigado a todos. Uma excelente noite.